Mateus capítulo 9, versículo de número 1. Já acharam? Está escrito assim: e entrando no barco, passou para outra margem, e chegando à sua cidade, eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Amém? Crê que isso aconteceu? Igreja, no tempo de Jesus, existiam muitos sofridos e muitas pessoas que precisavam de milagres. Mas nós percebemos nas multidões que cada um se preocupava consigo mesmo, ao ponto de quando Jesus estava indo para a casa de Jairo, as pessoas virem falar: olha, sua filha já morreu, não incomode mais o mestre, tem outras pessoas apertando ele aí, porque havia uma grande multidão apertando o Senhor, e cada um queria falar por si, cada um queria solução para a sua família. Agora este homem está paralisado, e ele tem pessoas que se importam com a situação dele, e essas pessoas vão levá-lo até o Senhor. Essas pessoas são as pessoas que devem nos cercar. Pastor, como é que eu escolho pessoas para estarem perto de mim? São as pessoas que te levam para Jesus. Essas são as pessoas certas. Agora, as pessoas que escandalizam, as pessoas maldizentes, as pessoas que odeiam, você tem que evangelizar, tem que falar da palavra, mas você não pode se misturar, porque contamina. É a história da laranja podre que nós ouvimos a vida inteira. Uma só laranja podre pode contaminar um saco inteiro de laranjas boas. Verdade ou não é? E olha o versículo de número 2, o que Jesus vai contemplar. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os seus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoado te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Amém? Preste atenção nisso. Estas pessoas se importaram com a condição deste homem, e eles não se importaram qual era o esforço que fariam para colocar aquele homem diante de quem? De Jesus. Abra comigo em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 18, é o mesmo milagre, tá?
Lucas capítulo 5, a partir do versículo de número 18, tá? Por favor. Quem achou, diga amém. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pusessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, é o mesmo ponto aqui. Carregar uma pessoa sem o movimento das pernas, sem a ajuda de uma cadeira de roda ou algo parecido, já é um grande esforço. Por isso que essas são as pessoas que nós devemos conviver. Pessoas que querem nos pôr diante de quem? De Jesus. E nós também temos que ser essas pessoas, que leve pessoas até Jesus. Nós temos que ser aquelas pessoas, se tiver que falar algo que vai desanimar a pessoa, então eu não vou falar. Não, se for algo que vai atrapalhar a fé da pessoa, eu percebi que a pessoa, ela é mais fraca na fé, então eu quero saber, eu vou proteger esta pessoa. E tudo isso para que ela continue na presença de Jesus. Nós temos que andar com quem nos leva até Ele, e nós temos que ser também pessoas que levam paralíticos na fé até Ele. E agora você percebe no Evangelho de Lucas o tamanho do esforço, e só tem fé quem se esforça na fé. Não adianta a pessoa ficar dentro de casa e falar, eu tenho fé. Não, eu vou fazer aqui do meu jeito, eu creio, mas eu creio do meu jeito, eu creio parado. Não, quem tem fé se move. Tentaram pôr o homem pela porta, não deu. Tentaram colocá-lo pela janela, não deu. Subiram no telhado. Você já subiu num telhado? Alguém aqui já subiu num telhado? Cuidado, hein? Subir no telhado sozinho já é um esforço. Subir numa escada, né? Tomar cuidado por causa da altura. Eles não mediram esforços para colocar aquela alma que estava aflita. O problema não era só as pernas, não, querido. O problema era o pecado que paralisava aquele homem. Às vezes você convida as pessoas e você fala, pastor, eu já convidei demais, mas as pessoas estão paralisadas por causa do pecado. Outras pessoas não falam, mas elas têm vergonha de vir, porque elas ficam pensando, mas eu já errei demais. Eu já falei demais da minha vida, dos meus problemas. Pode ser que as pessoas vão me olhar de outro jeito. Esse homem tinha motivos para dizer, eu vou ficar paralisado o resto da vida. Mas os amigos da fé apareceram. Que os amigos da fé também te apareçam. E que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo e cheia de fé, que não meça esforço para colocar uma pessoa diante de Jesus. Jesus não viu a fé do paralítico. O paralítico não tinha fé, não. Estava paralisado. Ele nem sabia como era viver, andar pela fé. Mas os seus amigos sabiam. E colocaram ele diante daquele que tem poder para perdoar os pecados e levantar os caídos. Não importa qual seja a raiz,
daquilo que paralisou sua vida. Não importa. Jesus tem o poder de perdoar o seu passado, de transformar as suas más escolhas em uma coisa nova e abençoada, e com este mesmo poder, Ele vai te colocar de pé na presença dEle. Jesus mostra que não importa a maneira que Ele fala, se é perdoando o pecado, se é levantando o pecador e o fazendo andar, Ele tem poder e autoridade para liberar um grande milagre na sua vida, e o que estava parado vai começar a andar em nome de Jesus. E Ele levanta esse homem. Só que agora, quando se fala de amigos na fé, cá entre nós, é difícil ou não de encontrar verdadeiros amigos na fé. E se você o encontrá-los, guarde eles igual um tesouro. Guarde eles como uma joia preciosa. Valorize. Porque a Bíblia fala que na angústia o amigo se torna mais do que um irmão. Então valorize. Não se esqueça de quem te ajudou. Não se esqueça. E também seja aquela pessoa que retribua não só para o amigo, para o próximo, o que fizeram com você também. Só que existiam pessoas que sofriam na Bíblia, e elas não tinham esses amigos dizendo assim: nós vamos te levar até Jesus, de um jeito ou de outro. Não, mas está cheio a casa, vamos tentar pela janela. Não, mas a janela não deu, vamos subir no telhado. No telhado a gente segura, um segura de um lado, outro de outro, outro de outro, outro de outro. Vai dar certo. Hoje você vai se encontrar com Jesus. Tinha gente que passou uma vida inteira esperando alguém para ajudar, e essas pessoas não chegaram. Olha o que está escrito em João 5. E esse milagre que nós vamos conferir, nenhum outro evangelho trouxe esse milagre, tá? Então, no caso de João 5, só está relatado aqui mesmo, tá? O do outro não, em Mateus, em Marcos, em Lucas, ele é falado. João capítulo 5, versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que este estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum, eu não tenho amigo. Sabe os amigos da fé que aquele homem teve? O outro, ele não tem. Eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. É difícil encontrar pessoas
que queiram fazer um esforço por você sem que ela ganhe nada. Tem gente que é amiga ou amigo sua, só quando você pode emprestar o dinheiro. Se você falar não, olha, eu pensei que podia contar com você. Verdade ou não é? Tem gente que só é amigo, amiga, nas horas boas. Verdade ou não é? E ele falou assim, olha, eu estou aqui há 38 anos. E eu estou esperando um amigo. Nem que ele me arraste, porque vai ser difícil me levantar. Mas quando as águas se mexerem, porque eu creio, ele cria nas águas. Ele tinha uma crença ali. Ele falou, mas eu não tenho um amigo. Agora vem chegando pessoas que até pagando amigos estão pagando. Para quando a água se mexer, colocar eles primeiro. No tanque de Betesda, quem tinha poder para pagar ajudantes, tinha vantagem. Esse homem aqui, também paralítico, paralisado, ele não tem quem pague o preço por ele. Ele não tem amigos que digam assim, vamos até a porta. Na porta não deu para entrar, vamos na janela. Na janela não deu para entrar, então vamos subir no telhado. E ele fala, Senhor, eu até queria ser curado, mas eu não tenho amigo. Ele acredita que depende do amigo. E o que é que Jesus vai falar para ele? No versículo 8. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia não apareceu ninguém, 38 anos para ajudá-lo, nem com um copo com água. Ele não tinha amigo. Mas quando ele levantou curado, levando a cama dele, apareceu gente falando, ei, não pode levar a cama sábado não. Olha como é difícil o ser humano, hein? Você tem que estar preparado para lidar com isso até dentro da tua casa, viu? Até na sua família. Ele recebeu um milagre, era para o povo dizer, glória a Deus, quem foi que te ajudou? Que bênção! 38 anos paralisado, que ele deu uma vida, assim como está a vida de muita gente. Tem gente que tem mais de 40 anos e não vê a vida progredindo. A vida parece aquele povo no deserto que roda e para sempre no mesmo lugar. Está paralisado na fé. É sempre a mesma ladainha, é sempre o mesmo problema, é sempre a mesma dor. Está tudo parado. E sabe o que é pior? A pessoa fica dependendo de um parente que enriqueceu. Ah, mas quando ele me ajudar. Às vezes fica dependendo de alguém, de um amigo, de uma promessa. Ah, a pessoa vai me indicar. Se você ficar esperando a sua vida andar, só esperando pessoas que estão dispostas a ter empatia, compaixão por você, pode ser que você fique numa cama 38 anos. Porque cada dia que passa está difícil encontrar alguém. Está difícil ter pessoas da fé que falam assim, eu vou orar junto com você. Às vezes a pessoa fala que até vai orar, aí enquanto você ora a pessoa está dormindo. É ou não é? Enquanto você jejua a pessoa está pensando em comer. Não é assim? Então está difícil. Assim como estava com esse homem, ele não tinha amigos. Não, vamos levar você. E os verdadeiros amigos não levaria aquele homem até o tanque, levaria este homem às águas vivas do Espírito Santo de Deus.
levaria ele até Jesus. Jesus, percebendo que aquele homem não tinha vantagem nenhuma, vai dar a mesma ordem para ele: levanta, toma a sua cama e anda. E quando vieram questioná-lo, ele falou: o homem que me encontrou lá no tanque de Betesda me deu essa ordem, e eu obedeci, andei e vou continuar levando a minha cama sim. E quando Jesus o encontra, Jesus fala: veja que está são, hein? Está bem, graças a Deus. Você adoraria o Senhor que te curou, o Cristo? Ele falou: se eu soubesse quem é, eu adoraria. E ele adorou o Senhor, porque Jesus não tinha ficado muito tempo por causa da multidão. Aquele homem também tinha problema com o pecado, e Jesus vai dizer para ele: vai e não peques mais. O levar a cama para os dois paralíticos era lembrar constantemente de onde Jesus me tirou. Você tem levado a tua cama? Você lembra de onde Jesus te levantou? Você lembra o que Ele fez por você? O que você tem que entender: se você foi trazido por alguém, algum amigo na fé, Jesus não vai te lançar fora. Mas se você não teve ninguém a te trazer, para te trazer, Jesus vai ao teu encontro, e da mesma forma Ele levanta você, e da mesma forma Ele faz a sua vida andar, e da mesma forma Ele perdoa os seus pecados, e da mesma forma Ele te mostra o caminho da salvação e dos milagres dEle para você, em nome de Jesus. Se alguém te trouxe, graças a Deus pela fé dessas pessoas, e nós temos que ser também essas pessoas que trazem pessoas para Jesus. Mas se ninguém te trouxer, Jesus te encontra, e Jesus perdoa os seus pecados também. Qual era o problema dos dois paralíticos? Não era falta de amigo, nem ter amigos. O problema dos paralíticos eram os pecados. Todo pecado paralisa a sua vida. Todo pecado, todo erro escondido não permitem que as coisas progridam, porque Deus não abençoa a pessoa no pecado. Veja o que está escrito na carta de Tito, capítulo 2. Abra comigo, por favor. Carta de Tito, capítulo de número 2. Nós vamos ler o versículo 11. Se você tiver mais familiarizado, abrir em Hebreus, você volta. Uma carta é Filemon e a próxima carta é Tito, voltando, tá? Abre em Hebreus e vem voltando algumas páginas e você vai encontrar Tito capítulo 2, versículo de número 11. Quem conseguiu achar, diga amém. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Quem recebe essa salvação hoje? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade, leva a tua cama e as concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial,
zeloso de boas obras. Fala disto, exorta, repreende com toda a autoridade, e ninguém te despreze. Amém? Vamos ficar de pé, por favor. Seja a pessoa que tem amigos na fé ou não, Jesus vem ao encontro dela. Como nós estávamos estudando no seminário da Semana Santa, até quem não teve chance, Deus dá a chance, de um jeito ou de outro. Até a pessoa que diz assim, mas eu não acredito, mas Deus dá a chance para ela. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Qual é o prazer de Deus? Que o ímpio se converta. Amém? Seja você que foi um dia trazido na fé, ou seja você que não foi trazido, Jesus te encontrou. E agora nós temos que pegar o bom exemplo daqueles amigos e devemos levar pessoas na fé. Amém? Se hoje você quer que Jesus faça milagres por você, Ele tem poder para fazer todos os milagres na sua vida. Quem quer os milagres de Jesus? Então sai do teu lugar que nós vamos orar aqui no altar, por favor. Nós vamos orar, te ungir agora. Enquanto você vem, ouça com atenção isso que eu vou dizer para você. Antes da pessoa querer receber os milagres, ela precisa se conscientizar dos seus pecados. Espera aí, eu estou mentindo nisso daqui. Jesus vai me abençoar mentindo, gente? Não. Então o que eu tenho que fazer? Largar a mentira, renunciar à mentira. Porque Jesus, quando curou tanto o paralítico em Cafarnaum, quanto o paralítico no tanque de Betesda, Ele falou, leva a tua cama. Leva a tua cama. Para você se lembrar o que é que te pôs aqui paralisado. Foi pecado. Aí ficaram escandalizados quando Jesus falou, os seus pecados estão perdoados. Se escandalizaram. Ele falou, o que é mais fácil para vocês ouvirem? Perdoados te são os seus pecados ou levanta e anda? Então, para vocês saberem que tanto faz para mim e que eu tenho autoridade para isso, levanta, toma sua cama e anda. E o homem andou. E provando para nós mais uma vez que aqueles que estavam sufocando Jesus, bem perto, enchendo aquela casa, nem sempre tinham tanta fé assim. Você tem que ser uma pessoa limpa por Deus, e vamos determinar nesta fé, nesta oração, que a sua vida não vai ficar paralisada. As coisas na sua vida vão andar, vão progredir, em nome de Jesus, porque Ele tem poder para fazer levantar e andar. Quem quer isso na vida? Então, primeira coisa, eu estou sendo um amigo seu na fé. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, você tem que fazer tua parte. Eu já lhe apresentei a palavra como um amigo da fé. Agora você tem que entregar a vida para Jesus e confessá-lo como o único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador. Se você está ouvindo a palavra, você fala, pastor, eu estou mais para lá do que para cá, eu estou afastado, não estou ceando, não estou com comunhão com Deus. Então você tem que voltar para Jesus. E se a tua consciência acusa algum pecado, você está com a consciência até pesada, pastor, eu peco nas minhas palavras, pastor, eu estou pecando nos meus sentimentos, eu estou pecando nos meus caminhos, você vai pedir perdão para Deus, e o milagre vai acontecer a partir de agora em sua vida. As coisas vão andar, o que está caído vai se levantar. Amém?
Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado.